Bem, o segundo exercício é muito interessante, importante. A gente vai ver aqui alguns conceitos muito importantes para a partir da área de meteorologia, que é o conceito de pressão parcial de vapor, conceito de umidade relativa, tá certo? Então, vamos lá. Então, essa questão diz assim, medições em uma estação meteorológica, localizada no estado do Ceará, indicam que a temperatura do ar é de 25 graus Celsius, que a umidade relativa é de 60%. Qual é a pressão parcial de vapor da água nessa temperatura? Qual é a pressão de saturação de vapor também nessa temperatura? Então, vamos conversar um pouco olhando esse gráfico aqui, para saber exatamente o que é esse conceito de pressão parcial de saturação, pressão parcial de vapor. A pressão parcial de vapor, o conceito de pressão parcial de vapor, está associado aqui ao conceito de pressão parcial dos gases, que vocês viram aí em algum momento do ensino médio, possivelmente também em algum momento aqui, já no curso aqui universitário. Então, que tem a ver com a pressão parcial de vapor, então a pressão parcial dos gases, que diz o seguinte, que a pressão total dos gases na coluna atmosférica é igual à soma parcial, a soma das pressões parciais do conjunto dos gases. Então, na coluna atmosférica a gente tem o nitrogênio, tá certo? Hegemonicamente, então você tem a pressão parcial do nitrogênio, mais a pressão parcial do oxigênio, né, mais a pressão parcial do argônio, né, mais a pressão parcial da água, e etc., né, do vapor de água, etc., isso forma a pressão total, tá certo, que a gente tem na coluna atmosférica. Então, a forma de nós quantificarmos a quantidade de água uma coluna atmosférica ou numa parcela de ar, principalmente nessa parcela de ar, né, a gente pode fazer em várias parcelas de ar para poder ver quanto é a variação dessa pressão parcial de vapor na coluna atmosférica. Então, para você olhar nessa parcela de ar, a quantidade de água, você pode estimar essa quantidade de água a partir da pressão parcial do vapor de água, ou seja, a pressão exercida pelo vapor de água. Então, é isso que nós vamos estar atrás aqui, tá certo? De quantificar e conhecer quais são as características que nós temos dessa pressão parcial do vapor de água. A primeira delas, importante, é que a pressão parcial do vapor de água, ela cresce exponencialmente, certo? Com a temperatura. Ou seja, em temperaturas mais elevadas, nós temos condição de ter mais água, tá certo? A quantidade de água, ela na forma de vapor de água, na coluna atmosférica, a capacidade de reter água na coluna atmosférica varia com a temperatura de forma exponencial. Por isso que, por exemplo, no hemisfério, na região equatorial, nós vamos ter uma quantidade de reter água na atmosfera muito maior do que no polo. Então, por exemplo, a possibilidade de ter chuvas mais intensas na região tropical e equatorial é maior do que na região polar, até porque, então, a coluna atmosférica retém menos água no polo do que nessa região equatorial e tropical, tá? Então, isso é um fator importante, né? Inclusive, isso tem a ver até com o feedback positivo do efeito da mudança climática, porque com a mudança do clima, o que é que acontece? Aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de vapor de água que a atmosfera consegue reter. Tendo mais água na atmosfera, e sendo a água também gerando efeito estufa, né, porque a água ela absorve radiação do comprimento de onda longa, que é o comprimento de onda emitido pela Terra, em torno de 7 a 10 micrômetros, tá certo? Então, ela absorve essa radiação, então ela também vai absorver essa radiação e vai emitir essa radiação e vai emitir também o vapor de água, ele contribui com esse efeito estufa. Então, é um feedback positivo, inclusive, na questão da mudança do clima. Mas voltando aqui a esse ponto, então, existe esse crescimento exponencial da quantidade da pressão parcial de vapor com relação à temperatura. E essa curva aqui pode ser representada por essa equação, né, que aqui diz assim, a pressão parcial de vapor é igual a 611, exponencial de 17,27 T,
dividido por 273 mais T, onde aqui essa equação é a equação onde a temperatura está sendo dada em graus Celsius e a pressão parcial de vapor está sendo dada em Pascal. Outro ponto importante, então, é que a pressão parcial de vapor de saturação é a quantidade máxima de água que a atmosfera consegue reter. Então, para essa temperatura aqui, se a atmosfera tiver uma quantidade de vapor maior do que essa, ela não vai conseguir reter, e essa quantidade de, esse vapor de água que é maior do que a pressão parcial de vapor de saturação, uma parte dele vai se condensar. Então, esse é um processo, inclusive, de formação das precipitações, tá certo? Que o que é que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma pressão parcial de vapor maior do que a pressão de saturação, essa quantidade aqui de vapor de água, a tendência dele é condensar, sair da forma de vapor e para a forma líquida, tá? Então, a gente vai ver no exercício, inclusive, seguinte, o conceito de temperatura de ponto de orvalho, tá certo? Que vai estar discutindo um pouco essa questão dessa quantidade máxima e o efeito disso para a formação de precipitações. Então, no nosso exercício aqui, a gente tem duas informações. A primeira delas é exatamente calcular qual é a pressão parcial de vapor de saturação. Então, isso é muito simples, porque é uma aplicação direta dessa equação. Eu tenho a equação que descreve aqui a pressão parcial de vapor de saturação, e aí eu sei a temperatura, substituo a temperatura aqui nessa equação, com isso de forma direta, eu tenho a minha estimativa da pressão parcial de vapor de saturação, meu ES, que nesse caso, a temperatura de 25 graus é 3.168,81 Pascal. Não é fácil? Tranquilo. Então, se eu tivesse nessa atmosfera, com essa temperatura de 25, uma pressão parcial de vapor de 4.000, o que é que ia acontecer? Uma parte, então, do vapor ia se tornar o quê? A atmosfera estava supersaturada, e uma parte desse vapor ia se condensar até que a gente tivesse essa temperatura, essa pressão parcial de 3.168. É isso que acontece, por exemplo, no orvalho, né? No orvalho na madrugada. A gente tem, de dia, normalmente nos lugares, a gente tem aquecendo o sol durante o dia. Durante a noite, o sol não emite radiação de forma direta. Com isso, a gente tem, e a Terra continua emitindo radiação de corpo negro, essa radiação de onda longa. Então, a Terra emite essa radiação de onda longa, e a gente tem, a partir daí, um processo de resfriamento radioativo, que ela vai emitindo radiação, e com isso reduzindo a sua temperatura. Então, durante a madrugada, né, depois que o sol se põe, começa a ter esse processo de resfriamento radioativo. Esse resfriamento radioativo é como se eu tivesse aqui uma temperatura em torno de, por exemplo, 30 graus, e esse resfriamento radioativo faz com que a superfície da Terra vá diminuindo a temperatura. Chega um ponto em que ela resfria mais do que o que a gente chamaria aqui de temperatura de ponto de orvalho, né? Que é a temperatura abaixo da qual aquele vapor de água vai condensar. Então, quando ele chega nessa temperatura, ele resfriou, chegou nessa temperatura, que é a temperatura de ponto de orvalho, a temperatura de ponto de orvalho exatamente por quê? Porque o vapor que se torna, que tem a pressão parcial de vapor maior do que a de saturação, esse vapor vai começar a condensar, e normalmente essa condensação acontece sobre a superfície sólida, formando aquela neblina na atmosfera, né, que a gente chama de orvalho, né, orvalho nas plantinhas, ou então aquela neblina. Então, o orvalho se forma nas folhas das plantas e na superfície, em função de o resfriamento radioativo ter proporcionado, então, uma temperatura menor do que essa temperatura de ponto de orvalho, que é a temperatura que você teria para aquela pressão parcial de vapor, o processo de saturação. Então, a gente antecipou, inclusive, o conceito do próximo exercício. Então, para que eu saiba, então, eu sei qual é a saturação, mas qual é, por exemplo, aqui, para esses 25 graus aqui, eu sei, então, qual é a saturação, mas qual é a pressão atual, a pressão real que a gente está tendo agora? Então, a gente pode obter isso aí a partir da umidade relativa, porque a umidade relativa é a razão
entre a pressão parcial de vapor atual e a pressão parcial de vapor de saturação. E sobre a SAT, certo? Normalmente dado em percentual. Então, se eu sei que é 60% a umidade relativa, eu sei que a pressão parcial de vapor atual é 60% de saturação. Então, simplesmente multiplicando a umidade relativa pela pressão parcial de vapor de saturação, eu tenho a pressão parcial de vapor atual, tá certo? Aqui nós estamos buscando. Né? No dia a dia, assim, a gente tem equipamentos que, para calcular a umidade relativa, calcula qual é a pressão parcial de vapor e a pressão parcial de vapor de saturação. Esse equipamento que faz isso é chamado de pixômetro, que a gente vai ver no próximo exercício. Essa figura aqui, para aproveitar, tem essa imagem aqui extremamente interessante, que entre 0 e 15 graus, quando a temperatura aqui já é mais baixa, né, mais fria, já tem a formação de gelo, o que a gente observa aqui nessa figura é que a pressão parcial sobre o gelo é menor do que a pressão parcial sobre o líquido. Esse fenômeno, ele é essencial para a formação de precipitação, tá certo? Ele é essencial para a formação de precipitação em nuvens frias, que é chamado processo de Bergeron. O processo de Bergeron ocorre em nuvens frias exatamente por conta dessa diferença. O que é que acontece? Vocês viram na aula teórica, mas aqui eu friso novamente, é que, por exemplo, sobre a superfície líquida, a pressão parcial de vapor é mais alta do que no gelo. Então, o que vai acontecer é que, em função disso, o vapor que está próximo à superfície do gelo vai começar a migrar, tá certo? Ou melhor, o vapor que está próximo à superfície do líquido, que é maior para poder entrar em equilíbrio, uma parte desse vapor vai migrar para a próxima superfície do gelo, supersaturando a região que está próxima à superfície do gelo. Então, isso vai fazer, como ele supersatura, o vapor de água precipita sobre o gelo, tá certo? E aí vai ficar, então, formando aqui, crescendo o cristal de gelo, né? E como aqui no líquido a pressão parcial ficou menor, porque uma parte dela foi para o gelo, a gotícula de água cede moléculas de água para a atmosfera na forma de vapor. Então, vai sair da forma líquida, vai para a forma de vapor. E aí você vai ter, então, como se fosse uma bomba, né? Secando a gotícula e aumentando o cristal de gelo. Esse é o processo chamado de Bergeron, que vocês viram nas aulas conceituais, e que está associado exatamente a essa diferença entre a pressão parcial de vapor de saturação sobre superfícies líquidas e sobre o gelo. Tá bem?